galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Sniger falando com vocês. Nós vamos falar neste vídeo sobre um assunto essencial, que é a rega. Antes de eu falar um pouquinho sobre a rega, eu queria agradecer de coração a cada um de vocês aí que participa do canal, que está sempre aí dando apoio, que tem também aí usado de compreensão quando a gente não pode postar vídeo, tem usado de compreensão também com os nossos erros que a gente comete. Obrigado, pessoal, de coração mesmo. Peço desculpa para quem eu não respondo o comentário, para quem eu não trato da maneira como gostaria de ser tratado. É porque às vezes é muita gente enviando mensagens, muitos comentários, é muita coisa assim para eu poder dar a atenção que merece. Eu não consigo dar a atenção que cada um de vocês merece, e eu peço desculpas e a compreensão aí de todos que talvez não tenham tido de mim aquilo que esperava na resposta de alguma mensagem. E falando sobre a rega, né, que é uma coisa muito importante no nosso bonsai, né? E é interessante, pessoal, que tudo que a gente vai falar sobre o bonsai, a gente tem que desmontar, né, muitas coisas para poder estar explicando. Porque o que é rega? Rega é eu jogar água na minha planta, né? Não existe nada mais que além disso. Mas se tratando do nosso cultivo, né, do cultivo do nosso bonsai, para a gente dar o melhor para as nossas plantas, a gente precisa destrinchar algumas coisinhas aí e ver que uma coisa está ligada na outra. A rega no nosso bonsai, ela está ligada diretamente ao substrato que está sendo usado, né? Porque quando a gente fala em rega, muitas pessoas perguntam: quanto de água que eu tenho que colocar na minha planta? Eu tenho que regar todo dia? De quantos em quantos dias que eu rego? Quanto de água que eu coloco na minha planta? Então, falando do substrato, o substrato que eu utilizo na minha planta é que vai dar a saúde para a minha planta e que vai proporcionar para ela uma rega adequada, porque o meu substrato ele precisa ser um substrato drenante. Diogo, mas que tipo de substrato que eu utilizo nas minhas plantas? Olha, um substrato padrão que vai dar certo aí para a maioria das plantas, que você pode usar sem medo. Eu tenho um vídeo aí que eu falo o meu substrato, mas eu estou para fazer um outro para tentar falar de maneira mais clara nessa questão de substrato. Um substrato bom é 50% matéria orgânica, 50% matéria inorgânica. Falando na nossa linguagem do bonsai, que é o substrato que eu uso, 50% de caqueira, de tijolos ou pedrisco, e 50% de terra para vasos ou floreiras. Nessa receita a gente pode estar aumentando também aí um pouco dessa caqueira ou desse pedrisco, para a gente poder estar aumentando a drenagem. Por que é importante a drenagem? A drenagem não vai reter água no nosso bonsai. A drenagem ela vai fazer com que a minha planta fique com a umidade necessária sem ficar com retenção de líquido. Mas, Diogo, o que acontece se a minha planta ficar com retenção de líquido? Olha, um solo muito úmido, né, principalmente para plantas em vaso, vai matar a minha planta. As coisas que mais matam o bonsai ou é o excesso de água ou é a falta de água. Porque se o meu solo estiver muito molhado, principalmente em mudas jovens, com poucas raízes, que não tem ali raízes suficientes para tirar a umidade do substrato, né, para absorver, ali naquele substrato molhado vai acontecer o apodrecimento das raízes. E o que é que causa esse apodrecimento? Fungos, né, agentes patogênicos, ou patógeno, não sei como é que fala, né, porque se o meu substrato está muito molhado, vai começar ali a proliferação de fungos, a proliferação de coisas que não são benéficas para a minha planta não vai se desenvolver, não vai ter defesa, então aquele substrato vai se tornar um substrato podre, um substrato que a minha planta vai ficar debilitada, definhada, às vezes ela não morre, mas ela não evolui,
né? Minha planta não cresce, fica lá com as folhas amareladas. Então tudo isso não está somente ligado no excesso de água, né? Está ligado também ao tipo de substrato que eu estou usando, né? Porque por não ser um substrato drenante. Diogo, mas e se eu não quiser utilizar um substrato drenante na minha planta? Aí você vai precisar controlar a rega desde cedo, né? Principalmente agora no inverno, né? No inverno as plantas têm uma necessidade menor de água. A gente percebe que o substrato ele fica mais seco um pouco, então a nossa rega, às vezes tem plantas que eu passo um dia sem regar, tem plantas que eu preciso regar todos os dias. E como eu disse que a gente precisa desmontar muita coisa, nós vamos desmontar algumas agora e falar aí de alguns casos. Falando, pessoal, sobre uma planta em vaso, né? Vamos falar assim, esse Pithecolobium, por exemplo, ele está em vaso, né? Com substrato drenante. E eu pego aqui, hoje foi feita uma rega, olhando aqui, eu passo a mão no meu substrato e estou vendo aqui que o meu substrato está molhado. Se eu for regar as minhas plantas, estou vendo que o substrato está molhado, não há necessidade de rega. Na época do calor, no verão, vamos dizer assim, aqui onde eu moro existe uma necessidade de rega aí, de às vezes até 3 vezes por dia, né? Existe a necessidade às vezes de eu regar de manhã, no intervalo do almoço, né? E à tarde, porque seca muito. Existe uma evaporação maior de água. Mas existem 2 tipos de caso nisso aí: plantas em vaso e plantas que não estão em vaso. Se a gente for olhar para uma planta igual essa aqui, a gente percebe que vai haver uma maior retenção de líquido aqui dentro, né? E é uma planta que está bem enraizada, está bem servida ali naquele local. Então, uma coisa é eu regar a minha planta em vaso e outra coisa é eu regar a minha planta em um vaso maior, ou um balde, né? Um vaso de treinamento. Então, existe essa rega seletiva também. As minhas plantas em vaso, principalmente plantas pequenas, vão precisar de uma atenção maior, né? Vasos muito pequenos podem precisar serem regados aí até 4 vezes por dia aí no verão, em estações quentes. E se o meu substrato tiver um substrato adequado, onde não vai ficar aquela retenção de líquido, a minha planta vai se desenvolver bem e vai ficar sadia. Outra coisa que está ligado à rega é o sol, né? Os nossos bonsais, a maioria das nossas plantas, elas são desenvolvidas no sol, né? Elas precisam disso aí para se desenvolver. Sol, a planta pode ter à vontade, não vai fazer mal para a planta. Mas o que precisa ser levado em consideração é que não vai poder faltar água. Se não faltar água aqui, a minha planta não precisa de ficar no sol. Às vezes as pessoas também compram aqueles bonsais no supermercado, em floriculturas, aqueles vasinhos que vem naquela bandejinha, e vem perguntar: como que eu devo regar a minha planta? Como que eu preciso colocar água na minha planta? Olha, aquelas plantas, elas já vêm em um substrato basicamente orgânico, algumas vêm só com terra. Então, o primeiro conselho: não adianta, não tem mais, não tem menos. As pessoas fazem aquelas plantas de maneira comercial. Fazem, cultivam aquilo ali, colocam no mercado para poder vender. Se ela vai ficar viva ou não na sua casa, não interessam mais para eles. Essa é a pura realidade. Então, se você quer cuidar bem dessa planta que você comprou no mercado, vai ser legal você preparar um substrato adequado para ela. Pegar ela, tirar aquele substrato que ela veio e fazer um transplante. Colocar ela talvez em um vaso um pouco maior, daquele que ela veio, com substrato drenante. Cultivar a sua planta no exterior, do lado de fora da casa, e com régua,
com uma rega diária, com um substrato bom, você vai poder ter aí uma rega diária. Mais um exemplo em questão de substrato, que é mais um ponto aí dessa coisa de destrinchar aí que eu falei para vocês. Com o tempo, plantas invasadas também, com o crescimento das raízes, o uso de adubação, né? As nossas plantas, o substrato não vai ficando tão drenante assim. Nisso, cabe assim uma coisa para se resolver. O transplante vai resolver isso, né? Mas se a planta já tem um número grande de raízes, se a planta está com uma copa com bastante folhas, a planta ela vai ter ali, ela vai conseguir absorver a água que está nesse substrato, levar para ela e fazer aí a fotossíntese, liberar a água pelas folhas, etc. Né? Mas o que proporcionou a saúde para essa planta foi um bom substrato e a planta está bem estabelecida no vaso. Agora, se for para perguntar, voltando aí lá no comecinho, Diogo, de quanto em quanto tempo que eu coloco água no meu bonsai? Se você estiver usando um substrato bom, um substrato adequado, a rega pode ser diária. Não sei se nós estamos falando de planta envasada, né? Se estivermos falando de uma planta envasada, a rega, você pode usar o tato. Olhou lá, reguei minha planta hoje, sei que está molhado o solo. Chegou no outro dia, eu vou lá, vou ver como está o solo da minha planta. Ainda está úmido, ainda está molhado, estamos no inverno. Então, eu posso fazer a rega na minha planta, jogar água com a mangueira mesmo, igual a gente rega uma horta, não jogando aquele jatão d'água aqui no substrato para tirar tudo também, né? Agora, se eu tenho lá minhas plantas em bacias, né? Vamos fazer de conta aí que eu tenho lá os meus pré-bonsais em bacias ou em baldes aí. Olhei ali, tá molhado? Não precisa de regar. Reguei ontem, fui olhar hoje aqui, está molhada a minha planta. Então não há necessidade de jogar água. Essa coisa de quanto em quanto tempo ou quanto eu devo regar, é muito complexo, pessoal, ter assim uma receita. É preciso, mas o essencial em cima da rega é a minha planta estar com um substrato drenante. E eu já ia me esquecendo de falar a questão do horário, né? As pessoas ficam assim muito cismadas com a questão de horário. Eu devo regar a minha planta de manhã, devo regar a minha planta à tarde ou à noite. Olha, a rega, ela pode ser feita a qualquer hora do dia. Principalmente se a sua planta estiver seca, debaixo de um sol escaldante, com o vaso aí chegando a uma temperatura de quase 40 graus, deve ser feita a rega de imediato. A rega pode ser feita, repito, a qualquer hora do dia, sem problema algum. Desde que seja necessária, desde que o substrato esteja aí seco e a planta precisando de água. Ah, Diogo, mas regar no sol quente vai matar minha planta? Não vai matar sua planta. Muito pelo contrário, vai fazer sua planta viver, que às vezes vai dar ali uma baixada na temperatura do vaso que está ali debaixo do sol quente. A rega pode ser feita a qualquer hora do dia. Antes de encerrar o vídeo, pessoal, queria falar para vocês aí que eu estou vendendo aí um osmocote. Eu consegui aí um osmocote por um preço razoável. Eu estou vendendo aí por um preço mais acessível do que a gente costuma ver no mercado aí. Está saindo R$ 39,00 o quilo do osmocote. Quem quiser adquirir um osmocote da minha mão, entre em contato comigo aí lá no Instagram, Bonsai Sul de Minas, ou na minha conta no Facebook lá, Diogo Sniger, que a gente pode ver aí as formas de envio, o frete e tudo mais. Se inscreva no nosso canal, deixa seu joinha no vídeo e até o próximo vídeo.